Salve, salve, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais um Gratitude Cast. O meu nome é Daiane Fagundes, eu estou aqui hoje com a minha querida Daiane Andrade para apresentar mais um podcast para vocês, hoje falando sobre um assunto super interessante, que é prioridade. O segredo está na prioridade, vocês nem sabem disso, hein? Vamos lá, o que será que nós temos aqui hoje? E para surpresa de todos, temos um convidado especial, uma pessoa que eu tenho estima, porque eu conheço há muitos anos. E fazia tempo que nós não nos encontrávamos e olha que oportunidade o universo nos deu. Estamos aqui hoje com Leandro Nogueira, médico psiquiatra, palestrante, professor e fundador da Lenog, gente. Lenog Saúde, que é uma clínica de saúde mental. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado, Daiane. Daiane, é duas Daianes, né? Vou ter que olhar para falar direcionado. É bom que não tem erro. Sim, é só falar Daiane e olhar para Daiane. Eu vou te responder. Ótimo, mas é um prazer estar aqui, participando com vocês dessa gravação desse episódio. E vamos levar muito informação e conteúdo para quem estiver nos acompanhando. Gratidão, é isso aí. E falando de prioridade, né? Eu vejo hoje as pessoas cada vez mais frustradas com a própria vida. E às vezes é tão simples, né? Às vezes é só a pessoa dar prioridade em algumas coisas, você não acha? Exatamente, né? Isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Talvez os espectadores não sabem, né? A gente está gravando num sábado de manhã, frio. A nossa prioridade hoje é vir falar, né? Trazer um pouquinho de informação para as pessoas. Mas exatamente isso, Daiane. As pessoas não priorizam a própria vida. Eu acho que, resumidamente, hoje, a frustração, grande parte aí dos transtornos mentais, né? Que é a área que a gente trabalha, seriam resolvidos se as pessoas começassem a se priorizarem. Concordo. E é tão simples, né? Mas o simples às vezes fica difícil para as pessoas. Exatamente. É muito mais fácil a gente ser gentil com o outro do que a gente ser gentil com a gente mesmo, né? E as pessoas têm dificuldade em se cuidar bem, em se tratar bem. Normalmente ela direciona isso, mas quando tem que ser para elas, a maioria não consegue. E é interessante porque nós precisamos criar cada vez mais consciência, né? De que o segredo de tudo é dar prioridade ao eu, a mim, aquilo que eu preciso, as minhas necessidades básicas. Às vezes eu não estou dormindo bem e isso pode causar uma série de outras coisas, transtornos, problemas, e as pessoas nem percebem isso. Tem pessoas que chegam para mim e falam que estão com insônia. Falam assim, ó, estou com insônia. Aí, insônia é quem tem a privação do sono com algum transtorno do sono. Aí eu vou conversar, na verdade, a pessoa não tem insônia. Ela deixa para deitar 1 hora da manhã, 2 horas, e acorda às 7. Ela não se organiza, ela não prioriza o sono. Ela vai fazer janta, vai fazer não sei o quê, vai mexer em rede social, vai ver e-mail, vai fazer coisa do trabalho. Então, não é insônia. Eu falo, você não tem esse problema para dormir. Você não tem uma organização onde o sono é uma prioridade no seu bem-estar. A higienização do sono, né? Quem deitar 00:30 não vai dormir antes das 1:30. O corpo ele precisa de um período para ir relaxando, para ir desacelerando, porque hoje a gente vive num mundo muito acelerado. E aí não é insônia. É falta de organização do sono. A pessoa não prioriza o sono. O sono é uma prioridade. As outras coisas todas são. E o que você recomenda para a pessoa? O que ela deve fazer para higienizar o sono dela, assim? Retirar estímulos, né? O nosso cérebro, ele trabalha com comando, né? Então, se a gente está dando comando de trabalho para ele à noite, ele vai ficar trabalhando à noite. À noite, a gente tem que começar a dar estímulos de não trabalho. Criar rotinas saudáveis. Então, o horário da última refeição da noite, uma refeição mais leve. A questão do trabalho, porque hoje todo mundo acessa o trabalho por isso aqui, né? Isso aqui nos conecta ao nosso trabalho. Então, já não mexer com questões do trabalho à noite, deixar coisas que gosta para fazer à noite, às vezes ler um livro ou assistir algum seriado que gosta, e tirando os estímulos visuais também, evitar a tela. É por isso que eu falei do livro, porque às vezes seriado, às vezes televisão, você ainda tem ali o estímulo da tela, e fazendo essas pequenas rotinas para melhorar. E você sabia que a higiene do sono ela começa na hora que a gente acorda? Não.
Na Grécia Antiga, né, não sei se as pessoas recordam, antigamente o filósofo ele era tudo. Ele era filósofo, médico, arquiteto, matemático, lembra aqueles gregos lá? E o próprio Hipócrates, que é bem conhecido na medicina, as pessoas tinham dificuldade do sono, ele fazia o planejamento da casa arquitetônico. Por quê? Ele fazia de forma que os quartos fiquem virados para o sol da manhã. Por quê? Porque o sol da manhã é o sol que vai acordando a gente. Nós temos fotoreceptores na pele, que a hora que a luz do sol ou a onda, né, que passa o calor, ele passa pelas paredes. Ele já dá um comando para o cérebro que amanheceu e que depois de 12 horas ele já tem que começar a produzir os hormônios do sono. Então, era uma forma que Hipócrates conseguia para regular. Hoje, o que eu falo para os pacientes? Como as casas não são tão planejadas, de manhã fazer uma caminhada no sol. Quem toma sol o mais cedo possível, dorme mais cedo, porque o corpo já começa a processar. Então, aquelas pessoas que acordam 10 horas da manhã, 11 e vão tomar sol só à tarde, o cérebro já vai começar a entender que ele vai dormir mais tarde. Então, assim, é programar uma rotina saudável, de acordar mais cedo, tentar pegar um sol da manhã, que é um desafio hoje, né? O mundo de hoje. Grande. Na verdade, a correria do dia, né? Cada vez mais nós temos mais responsabilidades. E administrar isso tem sido muito desafiador para todo mundo, né? Para todos nós. Que até a gente, viu, gente? Nós não conseguimos o tempo todo fazer isso, não. Não é porque nós somos aqui profissionais da saúde mental que nós somos 100% perfeitos, né? O Exatamente. mundo também, às vezes, nos leva para alguns lugares que a gente não quer ir. Só que nós pegamos isso, observamos, criamos consciência e cada vez mais vamos tentando mudar, né? Exatamente, né? Nós temos o mesmo desafio diário que a gente orienta para os nossos pacientes, né? Que é buscar uma melhoria da qualidade de vida. Ainda mais você, por exemplo, como médico, né? Correria, atendimentos, né? Hoje você está atendendo online, né? Vamos falar para as pessoas aqui. Online, no mundo todo, pessoas de outros países quiserem procurar, né, pelo idioma brasileiro. Então, que maravilha, gente. Você pensa, você poder acessar seu médico aí, para quem está morando fora do Brasil, um médico da mesma língua que vai te entender, que vai te tratar, né? Exatamente. Mas é o nosso desafio diário, ô Daiane. E aí é onde a gente tem que. Eu falo que quem cuida das pessoas, né, nós cuidamos de pessoas. A gente tem que cuidar da gente também. É a questão da prioridade. Eu não vou conseguir trabalhar se eu não estiver bem. Eu acho que até por cuidar de pessoas, né, Dai? Sim. Nós precisamos nos cuidar mais. Eu acho que até por isso, porque as pessoas esperam que, no mínimo, aquela pessoa que está cuidando dela se cuide. E elas percebem isso, né? E as pessoas também, elas usam nós como espelho, né? Exatamente. Às vezes a gente não tem essa noção, né, de como que as pessoas se inspiram, né? Elas, de vez em quando, né, quem me segue nas redes sociais, igual a gente falou de rotina, eu tento ter uma rotina saudável, de fazer exercício físico pelo menos 4 vezes na semana, 5 vezes, né, que é o mais saudável que eu acredito para mim, né? Cada pessoa tem um programa. E nos dias que eu vou treinar, que eu posso, que eu tô indo treinar, o horário, né, que eu treino bem cedinho, as pessoas motivam, elas falam, nossa, eu vi que você foi treinar, tô indo treinar também, tô tendo motivação, né? Sua vida é corrida, você treina e tal. Então, assim, a gente sabe que influencia. Prioridade na sua vida. Elas percebem que quando a gente fala para fazer, a gente também tá tentando fazer. Sim. E é interessante que essa questão da prioridade, se a gente não focar, perde o foco muito rápido, né? Se eu não colocar os 3 pilares, que é a família, o exercício físico e o trabalho, como um equilíbrio, a gente perde o foco e quando vê, tá se desgastando, não é verdade? Exatamente, né? Essa rotina, quando a gente constrói ela e às vezes perde a rotina, para voltar é muito difícil. Por isso que eu falo para as pessoas, né? A gente programa uma coisa, mas se um dia não deu certo, tudo bem, no outro dia você continua. Porque a tendência é um dia não dar certo, frustra, aí o famoso chuta o balde, Sim. e aí As pessoas volta. têm muita dificuldade de voltar quando elas chutam o balde, né? Eu comecei uma dieta. Aí eu saí da dieta, eu já continuo sempre saindo todos os dias da dieta, eu não volto. Gente, saiu uma vez, volta na próxima refeição.
E tá tudo bem, né? A pessoa paga academia, aí ela se programa de 4 vezes na semana. Aí a semana que ela vai uma vez ou não vai nenhuma, na outra ela não volta. Em vez de, não, tá tudo bem, aquela semana não deu pra ir, aconteceu tal coisa, mas eu vou continuar. E essa questão que E mesmo que você conseguiu ir, às vezes, uma vez na semana na academia, pelo menos você foi uma vez. Na próxima semana você tenta ir 2. Né? Nós precisamos entender que o desafio é você criar a rotina até que ela esteja estabelecida para o seu sistema completo, né? Mente e corpo. Porque o exercício físico, ele tem uma coisa que é o seguinte, você vê resultado dele só a longo prazo. A curto prazo, ele te traz dor, sofrimento. Então, é natural a nossa mente rejeitar, né? eu falo que o resultado físico, o resultado mental, ele é muito mais rápido. Né? E eu falo para meus pacientes, qual que é a função do exercício físico? É te desconectar dos pensamentos e dos problemas, das preocupações. Né? Então, esses dias eu estava até conversando com um paciente que ele é carteiro. Que ele anda de bicicleta o dia todo e entrega carta. E eu falo para ele fazer atividade física toda consulta. E ele fica bravo. Mas eu faço atividade física. Eu falo, você faz exercício físico. Porque você tá andando de bicicleta, mas você tá pensando que você tem que entregar o SEDEX, você tem que entregar a carta registrada, pegar a assinatura, você tem meta para bater. Então, o seu sistema nervoso simpático autônomo, ele tá ali ativado, você tá tenso. Ali você tá fazendo exercício físico, só tônus muscular. Eu quero que você faça atividade física. Pode ser uma hidroginástica, pode ir para uma piscina, relaxar, você pode fazer uma caminhada no parque, andando devagarzinho, você pode dançar, você pode fazer qualquer coisa, pilates, você pode fazer yoga, pode fazer qualquer coisa, mas é para te desconectar do estresse e da tensão. Aí hoje ele faz hidroginástica e caminhada na piscina. Ele faz 2 dias de hidro e 2 dias de caminhada. Ele entendeu que é para questão mental também. Que é terapêutico, né? Exato. E essa é uma visão que praticamente ninguém entende, porque sempre que a gente fala do físico, nós estamos pensando no corpo, na aparência, né? As pessoas acham que exercício físico é para melhorar a aparência do corpo, né? E na verdade não. Quando você está ali para se cuidar, a sua mente já fica naquela sensação de que esse é o meu momento, igual nós duas, né, Flor? Sim. Nós vamos pro Pilates. O dia que tem Pilates, a gente já acorda mais feliz, entendeu? Hoje tem Pilates, nós vamos... E sofre lá, né? Assim não, né? Porque a gente faz muita coisa juntas. Nós trabalhamos o dia todo juntas. Aí o momento também do exercício físico a gente faz juntas. Lazer juntos. Lazer juntos. Não é só porque é dos Daiane, dos psicólogos, entendeu? Tem muita sincronicidade. Tem muita ligação aí. Como se fosse da família. Não, até melhor, né? Do que da família. Muitas vezes. Porque família a gente briga muito, né? Nós duas nem brigamos. A família a gente não escolhe, né? Os amigos e quem convive a gente pode escolher, né? A gente consegue selecionar, escolher. Você acha que nós devemos priorizar também isso? Amigos, lazer? Priorizar as escolhas saudáveis, né? A gente tem que... Não faz sentido, né? A gente vê muito hoje, vocês devem atender muito no consultório de vocês também, pessoas que vivem relações violentas. Hoje falam muito de relações tóxicas, vamos usar essa palavra aí que o pessoal tem falado, né? Relações de violência emocional, psíquica. Tanto de amizade quanto de pessoas com relacionamento amoroso, né? E é pensar no sentido. A gente não dá conselho, né? Meus pacientes às vezes ficam tentando querer que a gente fale para eles fazer alguma coisa, aí eu falo para pensar se faz sentido. Faz sentido você estar com uma pessoa que te trata mal, que só te critica, que te põe para baixo, que não te elogia, que é violento na comunicação. Porque às vezes o pessoal acha que violência é só física, né? Só bater, empurrar. E aí é a questão da prioridade. Se faz sentido? Você vai priorizar isso? Até quando? Aí a pergunta vai para a pessoa. A gente não vai falar assim, você tem que sair desse relacionamento porque é um relacionamento abusivo, um relacionamento violento. Acho que não é o nosso papel, né? Nosso papel é criar consciência, né? É a pessoa entender e fazer ela pensar sobre. Aí a pessoa já fica pensativa. Então, isso é um questionamento de priorização, até de priorização da saúde mesmo, né? E até quando você vai continuar priorizando o sofrimento, que é priorizar o sofrimento. Como se isso fosse normal, natural, né? Como se fosse natural sofrer.
Tem pessoas que sofrem tantos anos que elas esquecem como não é sofrer. Às vezes eu pergunto, você lembra quando você não sofria dessa forma? E a pessoa, às vezes ela não tem nem lembranças. Tá tantos anos ali num... E não só, às vezes a gente acha que é só amoroso, às vezes é relacionamento com amigos, com parentes, com pessoas, fica uma coisa tão violenta, né? Às vezes aquele relacionamento tão abusivo, que a pessoa não lembra como é se relacionar com o mundo, com as pessoas sem sofrimento. Eu atendo muitas pessoas que às vezes elas têm aquela questão de emburrar, ficar em silêncio, né? E as pessoas não percebem, mas isso é um tipo de violência. Eu paro de conversar com você e fico dias morando na mesma casa, convivendo com a pessoa, mas simplesmente matando ela, né? Porque a pessoa começa a ficar o quê? A ficar totalmente triste com aquela situação. E o outro tá lá emburrado com ela e ela acha às vezes que isso é normal. Não, isso aí é uma forma de agressão, né? Que é essa indiferença, né? Emocional, afetiva que acontece. E que isso é muito comum, até com essa questão da ansiedade, né? A gente gosta de falar desse assunto também. Tem pessoas que acostumaram a viver com, eu falo de ansiedade patológica, com ansiedade patológica ou com um transtorno de ansiedade, que elas não sabem como é não ser ansiosa. Aí começa o tratamento, às vezes o tratamento farmacológico, quando eu prescrevo algum ansiolítico, e elas chegam e falam assim, não, mas eu tô muito lenta, tô fazendo as coisas devagar, mas eu tô conseguindo fazer tudo, tá melhor. Falei, você não tá lenta, você tá no ritmo certo agora. Porque a pessoa ela não lembra, não tem referência mais de não ser ansiosa, de não ser feliz, de não ser sem sofrimento. A pessoa vai perdendo a referência. É como se o nosso cérebro automatizasse, né? O sofrimento é aquilo ali, a vida é isso. E principalmente porque os exemplos que nós vemos, assim, à nossa volta, de relacionamentos, muitas vezes também não são saudáveis, né? Aquela pessoa que acha que é normal é porque ela viu, às vezes, desde criança, relacionamentos ruins, né? Exatamente. O que que é, a gente tá falando de prioridades, né? O que que é o cerne do relacionamento abusivo? É que a pessoa que vive esse relacionamento, que é a pessoa vamos dizer assim, a que tem um prejuízo, ela prioriza às vezes o relacionamento e não prioriza a própria vida. Ela vive em função de tentar agradar o companheiro ou a companheira, vive em função de estar tentando agradar, e aí ela começa a sofrer os abusos, e aí ela não priorizou ela, Exatamente. priorizou só o relacionamento. O maior segredo de tudo está em você priorizar a sua própria vida. Exatamente. E aí ela entra naquele ciclo, né? Aí você tá num relacionamento abusivo, ele te afasta dos amigos, da família, te põe pra baixo, que você não vai conseguir ninguém melhor, que você não vai conseguir ninguém, que você não merece ser feliz. E aí você vai ficando cada vez mais dependente, né? Se priorizando menos, que aí a pessoa continua não se priorizando. E aí fica anos, igual você falou, fica anos, às vezes a vida toda, nesse sofrimento sem saber o que não é sofrer. E a pessoa acaba mudando a essência dela, né? Pelo o fato de comprar como verdade aquilo que o outro está falando. Quando vai buscar ali dentro de si, ela não se reconhece mais. Exatamente. Esse dia eu tenho tratado um paciente, porque o relacionamento abusivo, todo mundo acha que é só homem e mulher, né? Pode ser tanto de uma mulher com homem, de um homem com homem, de mulher com mulher, e de amigos, de parentes, né? De mãe para filho, de filho para mãe. Exatamente. Isso aí é independente dessas questões aí, né? Tradicionais. E é um paciente, né? Homem que vivia essa relação. Ele era abusado, né? Ele era, vamos dizer assim, o que sofria. Aí ele falou para mim que ele não sabia mais quem ele era. Que agora que ele tinha entendido que ele ia se redescobrir, ele usou esse termo, estou me conhecendo de novo, que eu não me lembro quando eu era antes dessa situação. A pessoa perde A a essência. essência, a Né? característica, a identidade, ela fica sem identidade. Exatamente. E o que você acha que leva uma pessoa, às vezes, comprar um iPhone de, sei lá, 8.000 reais e não priorizar a saúde mental, não priorizar uma terapia, não priorizar um médico? Oh, isso aí me mata, viu, Dani? Que Esses dias, até uma paciente minha me mandou uma mensagem no WhatsApp falando que me agradecendo, que interrompeu o tratamento por questões financeiras, que estava ficando pesado para ela. E a foto do celular dela era num elevador com a selfie com o iPhone Pro Max 14. Eu sei porque é o 14 Pro Max, porque eu tenho um
pela disponibilidade da câmera, a gente sabe. Fala assim, gente, um iPhone Pro Max é quase 20 mil reais. A pessoa está interrompendo um tratamento que esses 20 mil reais seria aí quase 2 anos de tratamento. Porque ela está dizendo que ela está... Então, ou seja, Se ela seguisse o tratamento, ela com certeza ia conseguir ter mais saúde, ganhar mais dinheiro, para 3, organizar a vida dela, né? mas aí são as prioridades, né? Então ali ela está achando que... Tá achando, ela escolheu que o tratamento de saúde mental dela não é prioridade. E eu falo isso com os colegas. Quem que é os nossos concorrentes? Celular, viagem, status. Então, às vezes a pessoa tem uma formação, né, de médico, psiquiatra, de psicólogo, e fica assim, nossa, eu não posso ajudar meus colegas psicólogos, seus colegas não são seus concorrentes. Hoje tem espaço para todo mundo. Vocês podem pegar lá a clínica, né, a Gratitude, por 10 psicólogos, terapeutas para atender com vocês, que isso, na verdade, vai somar. Você vai ver que até as consultas de vocês vão aumentar a procura, vai agregar valor para a clínica, né? Os nossos concorrentes são as coisas que as pessoas querem ter. É o carro novo, Acho que isso está muito relacionado ao ego, né? as redes sociais. Aquilo que eu quero parecer ser, ao invés de ser de verdade. Eu falo que é o que é parecer ter, Também. que é o ter, né? E Ter até a coisa. as redes sociais hoje são o maior vilão, né? Principalmente o dia da mentira, né? A quinta-feira. Aham. Todo mundo feliz, todo mundo viajando, todo mundo magro, jovem, de filtro. A quinta-feira, o dia do TBT, é o dia da mentira. Gente, Dia da mentira. é bom demais, fala sério. Eles envelhecem aí, Fala sério, não preciso passar maquiagem. mas é as E é questões, né? horrível, né? Porque você coloca o filtro, a hora que você tira o filtro pra tirar uma foto, você fala, nossa. Não, esses dias a gente falando dessa coisa das prioridades, uma paciente minha falando que eu fico pegando no pé, né? Ela falou assim, eu tenho que escolher, ou eu vou vir no psiquiatra ou vou no psicólogo. Eu falei, nós tem que ir nos dois. Ela, não, mas o psicólogo me cobra tanto e não tá dando, não sei o que. Eu falei, ó, você é fumante, né? Ela é fumante, eu sou. A gente fez o cálculo, quanto que ela gasta com cigarro por mês, já pagaria. Aí ela falou, se todo final de semana você não vai no seu churrasquinho, não sei o que, ela, pô, vamos fazer. Então, assim, ela prioriza fumar, beber, ao invés de cuidar da saúde mental. Duas coisas que estão, na verdade, a matando, né? Então, acelerando esse processo aí de morte precoce, É um suicídio inconsciente. ao invés de investir. Então, é tudo prioridade. Não é que não tem dinheiro. Claro que a gente está num país que às vezes tem aquelas pessoas que realmente não têm o acesso. Aí a gente tem que indicar, às vezes, o SUS, que não dá conta de atender todos, mas eu estou falando aqui do nicho, que eu só atendo particular, que são pessoas que têm condição. Sim. Mas muitas vezes elas abrem mão disso por não priorizar a saúde. Mas eu já tive paciente que começou o tratamento comigo, eu também só atendo particular, ganhando R$ 350 por mês. E em 1 ano de tratamento, ela já começou a ganhar R$ 2.000. Não, é a prioridade. É prioridade. Aí você entendeu tanto que é importante acessar a sua saúde mental, saber como é a sua saúde mental, né? O quanto ela é importante, e não só. Claro que a saúde mental ela está atrelada à saúde física, né? Porque não é só. Quando eu falo de saúde mental, não estou falando só da mente. Eu estou falando da pessoa como um todo, né? Mente. Não dá para separar físico, corpo de mente, né? Vamos falar de saúde mental. Se você tá doente, você não consegue pensar em nada legal, você não consegue. Se você tá com problema, você não consegue também ter energia para fazer as coisas que você precisa. Exatamente. E que prioridade, né? Igual, eu tenho uma paciente que ela é aposentada, né, por invalidez, ganha menos de um salário mínimo, porque tem uns descontos, e ela costuma ir nas consultas de 4 em 4 meses. Como ela tá bem, tá estável, né? O nosso tratamento é um pouco diferente do psicoterápico, né? Que vocês têm uma proximidade maior, semanalmente, às vezes. Às vezes a nossa é de uma vez no mês, uma vez a cada 2. Essa em especial é a cada 4 meses. Tem vezes que ela vai lá pagar a consulta com nota de R$ 2, de 10 ela junta, mas é prioridade. O dinheiro da consulta tá ali, né? E ela faz questão de ir, de pagar. Teve uma situação que ela até ficou ofendida comigo, uma vez eu falei, não,
eu vou te cobrar uma consulta semanal para tentar ajudar. Aí ela falou, não, é seu trabalho, eu vou vir, o do seu já está separado, doutor, não precisa preocupar. Se eu precisar eu te falo, mas está tudo controlado. Aí você vê que a pessoa prioriza aquilo, né? Ela sabe a importância que é, né? E ela dá aquela prioridade. Prioriza e inclusivamente valoriza o seu trabalho, né? Reconhece você como profissional, que muita das vezes a gente não tem esse reconhecimento, né? As pessoas acham que nós que trabalhamos com saúde mental, principalmente o psicólogo, não tem o seu valor, tem que ajudar o próximo sem ter recompensa. Tem pessoas que falam assim, não, eu vou lá só conversar, você vai pagar para conversar? Como assim, né? Se você fosse, por exemplo, a gente fizesse uma pesquisa, né? Fosse fazer uma avaliação com as pessoas que vão fazer procedimentos estéticos, né? Você vai ver que 90% não fazem terapia ou não fazem tratamento de saúde mental. Elas acham que mudar o corpo, fazer uma lipo 3D, HD Ultra Blaster lá, que só isso vai fazer melhorar. Talvez até nos primeiros meses, só que aí depois volta a angústia, o vazio. Né? Aí vai lá e faz um procedimento estético no rosto. E aí vai, quando você tem um recurso financeiro, mas você não vai nunca ficar satisfeita 100%, porque você não está cuidando do que precisa ser cuidado, você está priorizando só a aparência. Sim. Eu lembro de atender uma vez uma modelo perfeita, maravilhosa, mulher, linda. Sabe, aquela pessoa que chega que você vê que a beleza dela é marcante, mas ela não tinha autoestima. Ela se achava feia o tempo todo. Ela sempre tinha uma autocobrança interna muito grande, né? Porque o físico dela tinha que estar perfeito. Ela trabalha com isso, lógico, né? Faz parte também. Mas o interior dela não estava bom. Então ela falava que não adiantava nada. Ela comprava as melhores coisas, tinha dinheiro, tinha como cuidar da saúde física, mas o interno dela não estava legal. É a questão do sentir, né? A pessoa não está se cuidando, né? Não está fazendo aquilo que precisa. E como que faz quando, por exemplo, a pessoa tenta fazer, mas ela não consegue? Por onde a gente começa? Onde a gente começa a olhar com essa pessoa? O que você acha? As pessoas, elas são muito imediatistas, né? Ou elas não fazem nada, ou elas querem fazer tudo, né? É o 880 hoje, né? Então, por exemplo, a gente está falando de atividade física. A pessoa é sedentária, nunca fez atividade física. Aí ela resolve fazer atividade física. Até aconteceu essa semana com um paciente meu. Aí o que ele fez? Ele matriculou na academia, aí ele planejou de segunda a sexta de manhã fazer musculação, terça, quinta e sábado fazer Muay Thai. Claro que vai dar errado. Ele não é atleta, ele não faz atividade. Ele fez isso 2 semanas. Aí na terceira já não estava conseguindo ir, frustrou, parou tudo. Voltou no zero. Então, eu falo que a gente tem que fazer pequenos planejamentos. Ó, eu tenho 2 filhos, a pessoa tem que pensar, eu tenho 2 filhos, eu trabalho tantas horas, eu vou conseguir ir na academia quantas vezes na semana? 2? Vou começar com 2, então. Começo com 2. E para aquelas pessoas que não podem, que seja uma caminhada, né? Não, eu vou fazer uma caminhada então 2 vezes na semana. O meu horário de sono tá ruim, então tal dia eu vou parar tudo que eu tô fazendo tal horário e já vou começar a desacelerar. Então, assim, é pequenos planejamentos. Que a gente fala para planejar, aí tem paciente que já quer fazer uma planilha no Excel, tabulada, com fórmulas das 10 às 11 eu vou fazer isso, das 11 ao meio-dia fazer aquilo, do meio-dia e 15 a meio-dia e 25, isso não vai dar certo. Começa do simples, né? Sempre do simples para o complexo. Primeiro E pequenos passos, né? Se você for planejar já começar a atividade física para você correr uma meia maratona, a chance de você não conseguir é muito maior do que você conseguir. Isso não é porque você é incapaz, é porque você está querendo avançar mais do que aquilo que você vai conseguir. Então você tem que entender os processos. Eu falo que tudo é lento, né? Só que as pessoas hoje vivem no mundo do imediatismo. A pessoa quer resultado rápido. E às vezes a gente vê umas coisas assim de vendendo algumas coisas, quem sabe que não existe, né? Não tem milagre. Ultimamente, isso é uma coisa que me deixa preocupada. Você vê pessoas que não têm condição de estar vendendo aquilo ali, está vendendo autoestima, está vendendo, né? Cura.
É como se aquilo fosse uma coisa fácil, não é. É um processo. E às vezes esse processo ele tem que ser trabalhado a vida toda. Essa semana eu recebi um patrocinado lá, assim, né, de cure depressão sem terapia e sem medicamentos. Nossa. E aí tem um linkzinho lá pra você inscrever e pagar o valor lá, que ele vai te ensinar. A gente sabe que isso não vai. Só que a pessoa que tá fragilizada, que tá em sofrimento, ela quer agarrar qualquer coisa, né? Sim. Ela clica, paga. Aí o que que é a metodologia? Se ela não melhora é porque ela não seguiu, a culpa é dela. Não é a metodologia que é ruim, não é o método de cura que é ruim. Aí piora a pessoa, que ela já tava ruim. Aí ela vai falar assim, mas eu sou muito ruim mesmo, porque se tem um método que cura sem terapia e sem remédio, e eu não me curo porque eu não dou conta. E aí é os milagres, né? Os imediatismos. É. Você tem muito lá no consultório aquelas pessoas que priorizam ajudar os outros, mas não se ajudam? Sim, isso é o mais comum. Aquela pessoa que quer abraçar todos, né? Quer cuidar de todo mundo. A pessoa não sabe o papel dela na família, por exemplo. Ela quer ser mãe e pai dos pais, quer ser mãe dos irmãos, quer cuidar das pessoas, dos vizinhos, fazer tudo, né? E é aquela pessoa que, como ela consegue fazer, aí todo mundo vai demandando. E ela vai só aumentando. Só que vai chegar um tempo que ela não vai dar conta. E ela começa a adoecer. E aí ela não entende que se ela não estiver bem, ela não vai conseguir ajudar nem ela e nem os outros. Mas isso aí é aquela dificuldade de entender dos papéis. Qual que é o meu papel na minha casa? Eu tenho que ser o pai dos meus pais? Tenho que ser o pai dos meus irmãos? Eu tenho que cuidar da família inteira? É que a família vai pedindo. As constelações familiares falam muito disso, sabe? As ordens do amor é o pai no papel de pai, o filho no papel do filho. E se você é filho, mas você tenta você mandar no seu pai, você cuidar da casa, você fazer tudo, fica pesado. E ninguém dá conta, né? Não é um negócio bom nem pro pai nem pro filho. Então, assim, é aquela coisa de entender o seu papel e o que que você dá conta. Porque ninguém vai dar conta de sair cuidando de todo mundo o tempo todo. E é onde vem os esgotamento emocional, vem as ansiedade, depressão. Esses dias eu estava atendendo uma paciente, né, e aí a demanda dela é essa. Ela era aquela, eu falava, brinquei com ela, você já viu aquelas mamas italianas? Põe todo mundo embaixo do braço e cuida da família inteira. Era ela. Ela riu e falou, sou eu, né? Eu falei, você quer cuidar dos seus netos, dos seus filhos, dos seus genros, dos seus nós. É a galinha com os pintinhos. Solta os pintinhos, deixa. Mas não é só é os pintinhos dos pintinhos, os pintinhos do vizinho, ela era Cuida de dizer, todo mundo. e aí ela bugou, falei, você separou. Ela não deu, então, foi pra cama. Nós também temos, né, daí no consultório, muitos casos assim. E é tão simples, às vezes é só ela organizar, delegar, Mas né? qual que é a maior dificuldade dessas pessoas? É o sentimento de culpa. Porque a gente quer que todo mundo fique bem. Aí a gente acha que a gente tem que ajudar. E às vezes você não tá ajudando e você vê que a pessoa não tá indo bem, aí você sente culpa, mas não é o seu papel. Enquanto você ficar fazendo por ela, ela nunca vai. Eu brinco no consultório, eu falo assim, ó, separa o pacotinho. Esse pacotinho é seu ou é do seu pai? Esse pacotinho é seu ou é da sua amiga? Separa os pacotinhos. Aí a pessoa começa a fazer esse exercício na vida dela, no dia a dia dela, para não entender que o pacotinho não é dela. Daí eu não entendi. Agora esse pacotinho não é meu mais. Sem sentir culpa. É isso aí. Se a pessoa não pegar o pacote ou deixar o pacote abandonado, aí é ela que tem que se entender com ela mesma. Não é culpa sua. E uma coisa que eu gosto de explicar para as pessoas, que às vezes elas não conseguem compreender sozinhas, né, sem ter esse conhecimento, é de que quando eu ajudo demais o outro, eu tiro a força dele de fazer aquilo por ele. Uhum. Eu estou enfraquecendo o outro. Então, na verdade, eu não estou ajudando ele de verdade. Eu simplesmente estou deixando ele cômodo no problema. E a pessoa precisa entender que ela é adulta e ela consegue resolver os E você está problemas. direcionando sua energia para ali também que vai te fazer falta quando você precisar carregar os seus pacotes, como você falou. Não tem energia para si, para priorizar a sua vida, Exatamente. né? Vai faltar energia ali, né? E é o que você falou das priorizações. E a maior culpa das pessoas é dizer não, né? Porque ninguém consegue dizer não. Então, eu não posso falar pro outro que agora eu não posso. Aprender a falar o não, né? Tem um livro interessante que eu até indico para as pessoas, chama A Coragem de Não Agradar.
É um livro escrito por... Ele é baseado em teorias da filosofia e da psicologia adeliana. Mas é bem interessante que é justamente isso, né? Ele mostra que o não agradar é um desafio. Porque quando você fala sim para as pessoas, às vezes você está falando não para você. Você vai deixar de fazer alguma coisa para se cuidar, uma prioridade sua. Você tá falando de prioridades para priorizar o outro. E às vezes a gente não tem que falar sim para tudo, né? Mas isso aí, tem pessoas que são anos de terapia para aprender a falar não, né? Para falar pro filho assim que não vai ficar às vezes não vai fazer aquilo, não vai fazer aquilo outro, ou para falar pro amigo que não pode fazer aquilo, falar pro companheiro que não pode fazer isso mais. No fundo, existe um processo inconsciente, né? Que se eu não fizer pelo outro, ele não vai gostar de mim. Eu me sinto na obrigação de fazer, porque eu preciso também de reconhecimento. De agradar. Eu tenho esse livro assim, né? A coragem de não agradar. A gente sente. Vou colocar na minha listinha, minha pequena lista. É um livro fininho. Uma viagem que eu vou fazer de avião na escala do avião, você lê ele. É um livro fininho. E a gente tem que ter coragem para não agradar o tempo todo. Que a gente quer agradar. E eu ouço muito no consultório que, Daiane, mas se eu falar não, eu vou estar sendo egoísta. As pessoas vão me ver como egoísta. Ou se eu olhar para mim e deixar me priorizar, eu estou sendo egoísta. Não é bem assim, né? Exatamente. As pessoas, elas tentam fazer a gente se sentir culpado. É onde eu falei. A gente fala não sem sentir culpa, né? É o que a Daiane estava falando, né? Dessa questão, né? Tem um paciente, uma paciente, né? Ela é mulher. E ela é casada já há muitos anos e o marido não trabalha. E ela paga tudo da casa. E ela tem um bom emprego, ela tem uma boa formação. E aí quando ela fala que não vai, ele fala, mas você ganha bem, você ganha muito bem, você tem mais condição. Aí eu falo pra ela, não é o dinheiro, é o que você tá fazendo. Enquanto você manter esse comportamento de fazer tudo, ele não tá errado. Porque você assumiu tudo, né? Agora, você não tem essa culpa, você não tem que ser... Então, se você ganha 1.000, ele ganha 10, você pode colaborar com 800, mas ele pode colaborar com 8. Não importa a quantidade, importa os dois estarem comprometidos com o processo. Agora, enquanto você fica fazendo tudo, você tá condicionando ele a isso, né? Condicionamento. Com os comportamentos, vamos condicionando nossos automatismos, né? E aí a crise no casamento, que aí ela já não tem aquela atração, não tem aquele desejo, porque vê o marido só em casa, sem fazer nada. E aí vai gerando aqueles... Uma série de outras coisas, né? Aí eu vou só fazendo perguntas e deixando pra ela pensar, né? Falando, leva isso pra sua terapia semanal aí, que isso está errado. Perfeito. E o que você acha que nós podemos indicar para aquelas pessoas, assim, que elas percebem que elas têm que fazer alguma coisa, elas não conseguem fazer isso e ainda culpam tudo de fora? Tem gente que culpa tudo. É porque meu marido não deixa eu fazer isso, porque eu tenho que fazer as coisas para ele. Exato. É a minha eterna fala com os pacientes, né? Eu falo que quem toma antidepressivo, toma ansiolítico e não faz terapia, não vai melhorar nunca. Porque o medicamento, o antidepressivo, o ansiolítico, ele não trata a causa, ele só tira sintoma, né? Então, essa mudança, né, a pessoa tem que se conhecer. E buscar o autoconhecimento sozinho é muito difícil. Você enxergar os processos, enxergar os caminhos, né? Então, as pessoas que não conseguem se priorizar, elas precisam começar um processo terapêutico urgente. Precisa fazer terapia, precisa fazer psicoterapia, começar a mudar essas questões, que ela precisa de ajuda para entender. Então, o primeiro passo é se conhecer. E aí tem várias formas, tem meditação, tem psicoterapia, tem várias práticas de autoconhecimento e autorreflexão para ela conseguir entender do que são as prioridades dela. E a partir daí programando as coisas, né? Se organizando. Você falou uma coisa interessante, né? Qual que é o papel do psiquiatra? Qual que é o papel do psicólogo? Ó, tem alguns psiquiatras que fazem formação em terapia comportamental, TCC, cognitivo. Aí eles podem entrar no papel terapêutico e no farmacológico. Eu falo que é igual o pato.
Já viu a teoria do pato? Faz um monte de coisa. Ele não faz nada bem? Ele não nada bem igual o peixe, ele não voa bem igual a águia e ele não corre bem igual um coelho. Mas ele tá nos três ali, né? No aquático, no terrestre e voando, né? Então, acho que o médico tem o papel do psiquiatra, né? A gente faz psicoorientação e psicoeducação, que é isso que eu falei com vocês, assim, que eu oriento, faço para a família, às vezes faz para a família, faz para o paciente, e a gente vê o planejamento médico com relação ao farmacológico, né? Então, por exemplo, às vezes a maioria dos meus pacientes vem encaminhado de psicólogo, vocês estão no processo. A Daiane já me encaminhou vários pacientes, a gente tem muitos pacientes em comum, já tivemos, né, temos ainda alguns. Ela percebe que tem o sofrimento mental, ele gera uma desestrutura neuroquímica, neurofisiológica. O médico vai tentar modular aquilo ali a nível de neurotransmissor com o medicamento, que é temporariamente, que é como se fosse uma muleta para a pessoa conseguir depois, com o processo de terapia, e trilhando os caminhos. Então, os papéis são muito distintos, né? O médico ele vai fazer essa intervenção, às vezes, farmacológica, né? De orientação, algumas orientações, né? E o terapeuta é aquele que está ali semana a semana, agarrado, né? Ajudando e fazendo a pessoa entender o que está causando aquele sofrimento. Que só vai melhorar quando você entender o que causa aquilo. O médico traz o alívio para a pessoa, né? Porque o remédio deixa ela mais tranquila, mais equilibrada, Dá uma mais estrutura estável, para ela, né? até para ela poder olhar para o problema. Ela vai olhar para o problema e resolver ele na terapia. E às vezes a terapia tem uns processos que eles trazem até um desconforto, né? Porque você tá mexendo em coisas ali que Tem gente gera... que desiste, tem paciente que some. Aí de repente volta, não, Daiane, porque eu passei uns dias meio revoltado. Mas eu Porque até falo dependendo que do X do problema ali, você não quer nem falar daquele problema naquele dia. E tá tudo bem, né? Somos eu falo para os humanos. pacientes, quando vocês for para terapia, vocês têm que saber que lá na terapia vocês vão abrir gaveta que tá fechada há muito tempo e tá bagunçada. Tem que abrir, tirar as roupas, dobrar. Isso é doloroso. Eu falo, isso pode ser doloroso, mas é preciso para o processo de evolução. Senão você vai ficar ali, ó. Ou então deixar embaixo do tapete, né, a sujeirinha. Tem que levantar o tapete e tirar a sujeira para fora. Isso pode causar... Por isso que às vezes o papel ali, às vezes junto com a medicação, que ela traz um alívio, traz uma estruturação neuroquímica, né, livre de neurotransmissores, é onde que o tratamento multidisciplinar ajuda. E nesse processo de você descobrir as suas prioridades, né? Você precisa ter muito autoconhecimento, mas também entender que tem dias ruins, né? Tem dias que você não quer produzir nada, você não quer fazer nada. E tá tudo bem, né? Exatamente, tá tudo bem. As pessoas precisam entender, nós estamos aqui três, né, profissionais da saúde já há bastante tempo nessa área. Nós também temos dia que a gente não tá afim de fazer nada. Até um dia que eu não tô. Às vezes eu faço porque eu tenho que ir. E é um entender e aceitar, né? Tem que aceitar essas questões, né? Eu nunca esqueço Eu só tive condição de ter um personal trainer quando eu me formei. Eu morava em Niterói ainda, né? Eu na apresentação a gente não falou sobre isso. Eu me formei na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. E meu personal é o Edgar, foi o Edgar. A gente até é amigo até hoje. E eu lembro que uma vez eu liguei pra ele, eu tava saindo de um plantão de 24 horas, cansado, e a gente tinha um treino, era 7 horas da noite, eu tava desde as 7 horas do outro dia de plantão. Aí eu liguei pra desmarcar, falei, ó, hoje eu não vou treinar bem, eu vou pra casa dormir. Ele falou, não, você vem. Eu cheguei lá, né, aí a academia era próxima à praia, ele falou, hoje a gente vai fazer uma caminhada na praia. Nosso treino vai ser uma caminhada e uns trotezinhos. Aí ele falou pra mim uma coisa que eu nunca esqueci, que ele falou assim, ó, não tem treino ruim, ruim é não treinar. Essa caminhada aqui com esses trotezinhos é muito melhor do que você ter ido para casa, deitar no sofá e descansar, que amanhã você já vai estar melhor, só de vir aqui fazer isso. Então tá tudo bem, não tem... Esse dia o que eu consegui foi fazer uma caminhada lá de 15 minutos, dar umas corridinhas, uns trotezinhos e ir para casa dormir. Perfeito. Mas é entender que às vezes você vai para academia, só de você pôr a roupa, pôr o tênis, sair de casa, ir lá e conversar com a recepcionista e voltar, já foi terapêutico. O processo mental por trás desses comportamentos é que as pessoas não entendem, né? Exatamente. O sair de casa. Ter um lugar para ir, para poder cuidar de mim. E aí, pra ir, você vai trocar de roupa, você vai pentear o cabelo, você vai escovar os dentes, você vai se cuidar,
chega lá, às vezes você só fica na recepção conversando, tá bom, não, consegui entrar e fazer um elíptico lá, 5 minutos. Melhor do que você ter ficado em casa e não ter feito nada. E tá tudo bem nesses dias. E as pessoas vão perceber, você não precisa mentir para as pessoas perguntarem, tá com algum problema, tá tudo bem? Você não precisa se expor, você só pode responder, hoje não foi um dia muito legal, mas tá tudo indo, tá tudo caminhando. Algumas pessoas se sentem na obrigação de falar, né? Que tá tudo bem. De ser aquela pessoa que tá ali. E as pessoas têm a ilusão de que elas veem o pessoal na rede social aí, todo mundo bem, não sei, você não fica postando o dia que você tá chorando, o dia que você tá mal, ninguém faz isso, né? E elas têm a ilusão de que a vida daquela pessoa ali é muito boa e de que ela não tem esses momentos. Todo ser humano tem esses momentos de tristeza, de dor, de sofrimento. Tem dias que você não quer nada, tem dias que você tá revoltada, mas tá tudo bem. Exatamente. A gente não vai trabalhar feliz todos os dias. E não é porque a gente não gosta do trabalho. Eu adoro meu trabalho, mas tem dia que eu queria não ir. Mas a gente vai e chega lá, a gente consegue desempenhar e tá tudo bem. Existem até processos do corpo, né? Às vezes tem dias que você tá assim, indisposto. Eu tô mais doente, eu tô com alguma coisa. Então, nem sempre você vai estar bem o tempo todo. Nem sempre você tá disponível o tempo todo também para certas coisas sociais. E tá tudo certo, né? Essa semana aí que você treina 5 vezes ou 4, se for só uma, tá ok. Na outra semana você volta e segue seu tempo, né? Seu fluxo, né? Mas é entender isso, né? De se organizar e entender que a vida, ela não é linear. Você tá falando é importante. A vida, ela é assim, ó. Ela Uma loucura. é uma mudança. Daí a russa. Mas você pode ter certeza que quem começa o processo de tratamento e de autocuidado e de priorizar, por mais que hoje esteja difícil, tá melhor que quando ele começou. Com certeza. Tá muito melhor. E pode ser que ele não esteja onde ele queria estar, mas hoje ele tá mais longe do que de onde ele começou também. Eu gosto de usar o exemplo da vida, aquele aparelhinho do coração, né? Quando a gente vai fazer o exame, aí fica assim, né? Altos e baixos. Enquanto ele tá em linha altos e baixos, Você tá vivo. estamos vivos. Linha reta, acabou a vida. Acabou a vida. Então, enquanto existe vida, tem os altos e baixos. Tanto é que é o papel do tratamento. Às vezes eu começo a tratar um paciente com depressão, ele tá muito mal, aí ele melhora. Aí ele chega pra mim e ele fala como se ele estivesse na linha reta. Aí uma paciente minha usou uma expressão sensacional esses dias, que aí foi quando eu comecei o desmame pra dar alta pra ela. Ela falou assim, Leandro, eu tô no tanto faz. Eu falei, como assim? Essa coisa é muito boa, eu não fico feliz. Se é muito ruim, eu não fico muito triste. Eu não tô me sentindo mal, mas não tô sentindo feliz. O que pode ser? Eu falei, então, antidepressivo que tá forte agora, que você não tá... A gente foi reduzindo, ela foi voltando a sentir as coisas ruins também. Mas como ela tinha melhorado, ela dava conta de lidar com as coisas ruins. E ela voltou a sentir as coisas boas. E aí o processo é esse. A gente não quer deixar a pessoa no mais ou menos. E sentir coisas ruins faz parte do processo para viver também. Você falou uma coisa muito interessante, porque algumas pessoas desistem do tratamento com o psiquiatra porque o remédio fez mal, porque não deu certo. Então, essas pessoas precisam entender que às vezes aquilo ali é um processo que demora. Você não tem como acertar de primeira. Ai, pronto, Aí eles param, né? Em vez de voltar na consulta, aí o remédio agora tá assim, o remédio agora tá assado. Então, você tem que voltar, tem que tentar, tem que mudar, até você entender o que é o certo pro seu corpo, né? E falando de medicamento, eu queria fazer uma pergunta. O que você acha dessas pessoas que se medicam e também se dão alta? Eu vou te fazer, vou te devolver uma pergunta. O que você tem? Você é casado? Você tem filhos? Tem. Então, por exemplo, o seu carro estragou. Aí você vai viajar com a sua família. Aí você abre o motor, você vai lá e você mesmo conserta. Eu acho que é a água do radiador, você vai lá para um pouquinho de água. Não, isso aqui é a borracha ali que soltou, você vai lá comprar uma borracha. Você sabe alguma coisa de carro? Não. Mas você tá fazendo isso. Aí você vai viajar, você vai confiar no carro, você vai sair com ele? Quem automedica é a mesma coisa. Porque a medicação, na formação médica, quem hoje no Brasil que são habilitados a medicar? Dentista, né? E médicos. Né? Porque na formação a gente estuda anatomia, estuda bioquímica, estuda farmacologia, estuda as questões metabólicas. Então você tem que saber tudo que aquilo lá vai fazer no organismo.
Então a automedicação ela é perigosa por causa disso. Por isso que o remédio do vizinho não é bom para outra pessoa. Às vezes eles estão sentindo as mesmas coisas, mas o vizinho é hipertenso. Então a gente já dá um remédio que o hipertenso pode tomar. Ou às vezes o vizinho não é hipertenso e o outro é e quer tomar o mesmo remédio. Aí vai fazer pressão aí, ó, ele é diabético, vai fazer diabetes regular. Ou ele tem algum problema neurológico, epilepsia, e vai tirar o efeito do medicamento. Ou mulher toma anticoncepcional e tem alguns psicotrópicos que tiram a eficácia do anticoncepcional. Tem gente que não sabe disso. Aí vai tomar e vai engravidar e não pode tomar esses remédios grávidos. Então, assim, é questão mesmo de formação. Por exemplo, eu falo como sou psicólogo. Quando o paciente tenta entrar em algumas áreas ali comigo, eu não dou conta. Eu falo, ó, isso aí você vai levar para sua terapia. Porque eu não tenho nem formação para isso, né? Eu não tenho capacidade de... Então, as pessoas, elas têm que entender cada papel. Então, quando a pessoa vai no ginecologista dela, o ginecologista passa um antidepressivo, cuidado. Marca uma consulta com um psiquiatra ou com o neuro. Porque a ginecologista está tentando até ajudar. Mas ali já é uma coisa mais específica, de uma especialidade. Né? Então, procurar sempre aquela... Não estou dizendo só na psiquiatria, qualquer área da medicina, cada da vida você vai procurar o especialista. Sim. Eu só faço isso todo dia. Né? Então, acho que é muito perigoso a automedicação e a auto-alta. Isso, porque existe muito, né? Conversando ali com a coleguinha, nossa, eu tomo esse. Aí a pessoa Eu vou comprar também. comprar também. Me dá, então a coleguinha começa a compartilhar. Aham, Perigoso. eu vou dividir a minha cartela com você. Aí vocês lembram do carro, gente. Nunca mais ele vai fazer isso. Tadinho, você pegar seu carro e se arrumar, Não dá, serve a não. família. O corpo é o nosso carro. Você pensa, de repente, do nada, eu vou ter um surto. Né? E acontece, pode acontecer. pode- Tem remédio que tem até efeito colateral que pode dar surtos, né? Teve uma pessoa, um paciente minha, começou a se automedicar e ela começou a ter crise convulsiva. Ela nunca teve crise convulsiva. Aí o remédio que ela começou a tomar, ele baixa o limiar de convulsão e ele causa crise convulsiva em dose alta. Ela estava tomando por conta própria, pelo peso, a altura dela, uma dose muito mais alta que remédio para emagrecer. Ela começou a ter crise convulsiva. É onde é o risco de automedicar. Olha o quanto é perigoso isso, né? Podia morrer. Uma crise convulsiva, você pode ter lesões. É como se o seu sistema nervoso central ali começasse a entrar em colapso, né? Se a crise ela estende muito tempo, você tem lesões ali pro resto da vida, que não volta depois. Então é o risco. É o carro, lembra do carro. Vou lembrar, nunca mais eu vou esquecer, gente. Lembra do carro. E o social? O que que você acha que o social interfere? Como que deve ser a prioridade da pessoa para o social? Você acha que ela sempre tem que se socializar ou não? Aí é o perfil de cada pessoa, né? Cada pessoa ela tem uma constituição. Eu falo até com a medicação. Às vezes eu atendo alguns pacientes com fobia social, falo, ó, você nunca vai ser uma pessoa expansiva, super participativa, porque a sua constituição não é essa. O que que a gente trata? É o sofrimento. Então a pessoa, para vir fazer isso aqui que a gente está fazendo, ela fica com a mão gelada, ela tem taquicardia, ela tem dor de barriga, né? Ela tem diarreia, ela tem dor de cabeça, ela trava, ela vai para ir para a faculdade. A gente trata para tirar isso. Mas a sociabilidade, né? Aquela vontade, isso aí é de cada pessoa. E aí aí por isso que tem que estar na terapia. Ela vai entender como que ela é e vai fazer a... Eu falo que a gente tem uma bateria social. Eu já conheço a minha bateria social. Eu vou ficando mal-humorado quando eu começo a socializar demais, né? Eu já me conheço. Eu falo, nossa, então agora é hora de eu ficar mais na minha solitude. Porque a solitude não é ruim. Então é conhecer sua carga social, entender e aceitar ela. Mas claro que o isolamento social também é prejudicial. Aí você vê, eu falo que os extremos são ruins. Quem socializa demais sofre e quem não socializa nada sofre. Você entender dentro desse espectro aí, onde que você fica ali e tá tudo certo. Você saber ficar com a própria companhia às vezes é importante, mas também estar na companhia de outras pessoas pode também te ajudar nesse processo de ficar bem com você. E entender o que você consegue. Porque tem pessoas que... Eu falo, é uma paciente recente, né? Ela tinha crise de ansiedade todo domingo à tarde, à noite e segunda-feira. Por quê? Porque todo domingo de manhã ela passava a manhã inteira na casa da família, casa da mãe.
E nessa manhã toda aconteciam muitas coisas que eram gatilhos. Aí a gente foi descobrindo o que que ela conseguiu depois disso. Ela chegava na casa da mãe domingo 8 horas da manhã, ficava lá até 6 horas da tarde. Ela começou a chegar lá meio-dia, almoçava, 1h30, 2 horas ela ia pra casa dela, ela não tinha que... O problema é a mãe, o problema é... Não, é o que ela dá conta. Se ela dá conta de socializar com a família dela, eu tô falando de socialização familiar, de convívio. Ela tem que sentir culpa? Não. É o que ela consegue, é aquilo. Ela entendeu isso na terapia, né? Ela me contando isso depois. Isso não foi comigo que ela foi compreender, isso foi com a terapeuta dela. Achei ela compartilhou comigo essa informação. Pode ser que ela consiga desenvolver habilidade, que daqui a um tempo ela consiga chegar um pouco mais cedo e gradativamente, pode ser. Então é onde que a pessoa tem que entender quanto que ela consegue ali socializar com amigos, com família, com no trabalho, com tudo. Então, assim, o segredo de tudo, das questões que nós devemos priorizar, é você priorizar a si mesmo. Essa seria... Porque como que você vai ajudar os outros se você não tá bem? Se o seu funcionamento não é bom. Você é psicóloga, se você não estiver emocionalmente estável, se você não estiver bem, se você não estiver se cuidando também, você acha que você vai conseguir levar muita ajuda para suas pacientes, seus pacientes? Não ajuda nada. Então, Não tem assim, como, né? a gente, para nossa vida, né, mesmo quem não é profissional de saúde, igual a gente, né, que trabalha com saúde mental especificamente, a pessoa tem que se cuidar para ela poder funcionar bem tudo. Se você não tá bem, você leva algo ruim para onde você vai, né? Você tá levando aquela energia. Você quer ser luz no ambiente para as pessoas, você quer ser contribuição ou você quer ser um peso, né? E as pessoas percebem. Os pacientes percebem. Aquela semana que a gente não tá. Porque acontece isso, né? A gente não pode estar mal todo dia, toda semana. Mas tem semanas, tem gente que não tá bem, os pacientes eles percebem, eles entendem, né? Vê. Agora, se eles começam a ir toda vez você não tá bem, eles não vão ir mais. Lógico. Né? E uma vez ou outra e vê que tá alguma coisa, é normal da vida. Agora ele começa aí, ele sente energia, fala, eu não vou lá porque não tá legal, tô saindo pior do que eu cheguei. Ou seja, todo mundo tem seus dias que às vezes nós não estamos bem, mas nós devemos priorizar, então, naquele dia, algo que vai nos fazer bem, que já vai te dar uma alegria, algo que você vai sentir que você está cuidando do seu corpo, da sua mente. Exatamente. E tá tudo bem, ser só aquilo. Se você tinha pensado em fazer 10 coisas e conseguir fazer só uma, aquele dia tá tudo bem. Pelo menos você fez um. Só que as pessoas focam nas 9 que ela não fez. E onde gera ansiedade, né? Que Distração, culpa, né? Um dia mal, você conseguir fazer uma, 2 coisas é muito bom. Porque normalmente um dia mal você não faz nada. sim. Só que a pessoa foca no que ela não fez. Aí, se a pessoa não conseguiu fazer nada, você deu um tempinho ali, Descansou. Fez um dia de descanso. um tempinho, dá um tempo para você, para o seu sistema, renova primeiro aquilo ali que você está precisando. Às vezes você só está cansado, às vezes você só precisa dormir. Volta no outro dia, né? E continua. No outro dia a gente acorda, já tá diferente, já tá mais motivado, já começou algo um pouquinho diferente do que naquele dia, né? Uhum. Porque nós temos que respeitar também o processo do corpo humano. Às vezes você trabalhou demais, exagerou, seu corpo não estava preparado para aquilo. Ou às vezes você não está dormindo bem, não está comendo bem. Entender as mudanças com o tempo, né? Que o que a gente conseguia fazer há 20 anos atrás é diferente do que a gente consegue fazer hoje. O sono é diferente. Quando vai passando a idade, menos a gente dorme. As pessoas têm que entender isso, não é um remédio para dormir. O seu corpo você vai dormir menos com o passar dos anos. E entender esses processos que vão mudando. Interessante, isso às vezes as pessoas se preocupam, né? A pessoa fala, mas eu sempre dei conta, É, eu sempre consegui fazer tudo. Aí a pessoa já tá com 50 anos. Eu falei, mas você fazia quando você tinha 25, 20, 30. Agora você tá com 50, 55, você não vai conseguir. Vê os atletas. Eles têm um rendimento ali até 35 anos, físico, pleno, depois ali, eles sabem que não vai produzir, tá tudo bem. Por isso que eles ganham bem e aposentam cedo, né? É, os muito famosos, que outros, infelizmente, vão aposentar cedo e não vão ter conseguido, e é onde vem essas questões, né? E a questão de priorizar, eu comecei, é até uma história boa pra contar aqui em Itiutaba, né? Meu sonho era ser jogador de futebol. Eu tinha certeza que eu ia ser jogador de futebol. Comecei a me preparar para ser jogador de futebol com 8 anos. Quando eu morava em Uberaba, minha mãe me pôs na escolinha do Sesc, lá em Uberaba. Aí fiz Sesc, fui pro Independente. Aí vim para Itiutaba
foi quando eu e a Daiane foi estudar junto. Eu voltei pra cá na sexta série, e a gente se conhece desde a sexta série, até o ensino médio. A gente estudou da sexta série até o final do ensino médio, né? E aí eu fui treinar aqui no Tutaba Clube. E eu era aqueles que chegava todo dia no horário, chegava antes, treinava, fazia tudo, corria, e todos os dias. Salão, campo, né? Meu treinador era o Jeromão. Eu não queria ter sabido notícias do Jeromão. Ele foi importante na minha priorização de vida. E aí eu era reserva do time. Eu achava, não, é porque os outros são melhores e tal. Um dia teve um jogo, tinha 5 reservas, eu era um dos 5. Os outros 4 entraram e eu não. Meu Deus. Aí ele viu que eu fiquei com a cara meio chateada, ele foi lá falar assim, Leandro, porque nessa época, pra você jogar futebol, tinha que levar o boletim, porque só podia jogar quem ia pra escola e tinha boas notas. Eu falei assim, Leandro, você tem as melhores notas do time. Ninguém aqui, de todas as categorias, não tem nenhuma nota igual a sua. Investe nos estudos, porque o futebol, você não tem talento. Aqui, 12 anos de idade, e acabou com a minha, assim, né? Falei, nossa, eu não vou ser jogador de futebol, né? Na época você fica chateado, e realmente eu comecei a ver que estudar era bom, e comecei a priorizar os estudos, É isso aí. né? E eu era da categoria 83, 84. E assim, tu tava numa cidade pequena, acho que da nossa categoria ninguém profissionalizou no futebol. E tinha meninos ali que jogavam muito mais do que assim, eu não era bom de bola. Mas a questão de a gente priorizar também aquilo que a gente Tem habilidade. tem habilidade. E nem sempre o nosso sonho é o que a gente tem habilidade e vai fazer bem. Você pode jogar futebol ali no seu lazer. Hoje eu vivo futebol de acompanhar. Eu sou aquele torcedor que vê todos os jogos, vou no estádio, adoro, né? Se vê na minha rede social, tô no Continua sendo estádio. sua paixão. Mas com 12 anos, o Jeromão, Acabou com a sua carreira. ele me deu uma. Não, eu agradeço ele que ele me deu a minha priorização para os estudos. E deu certo. Ele foi um visionário. Ele falou: realmente esse menino aí tinha que estudar. Tá certo. Bom, acho que nós vamos chegando ao fim do nosso bate-papo, né? Então, em última instância, o que você diria para as pessoas que estão aí nos assistindo hoje? Qual é a prioridade que elas devem seguir? É a questão de olhar para si. Hoje a gente tem que cuidar do que a gente tem de mais valioso hoje. É o nosso corpo. E o corpo, ele é uma mistura, ele é a integração, né, do físico e do psíquico. Então é cuidar de si para poder contribuir com o mundo. Se quiser ajudar outras pessoas, se quiser ter um desempenho melhor no trabalho, na família. E esse cuidar é muito difícil e deixar ser cuidado também. A gente tem dificuldade de aceitar a ajuda. Então nós podemos nos cuidar e quando precisar a gente pode receber ajuda também que está tudo certo, né? Então tem profissionais que ajudam, né? Tem vocês da área da psicologia, tem a gente da área da medicina, tem os familiares, tem os amigos, tem as redes de suporte, as redes de apoio. Então a questão da prioridade é priorize você. Porque se você não priorizar, você não vai ser prioridade para outras pessoas também, não. Ninguém vai fazer por você, né? Igual você pode fazer. Eu acho que se a pessoa levar isso da nossa conversa de hoje, já vai acrescentar um pouquinho na vida delas, né? Maravilhoso. Gratidão pela presença, tá? Foi uma honra, né? Depois de tantos anos, a gente se encontrar aqui nesse bate-papo de contribuição para as pessoas, para nós também aprendi bastante. Sim. Nossa, eu também aprendi com vocês, né? E é assim, agradecer pelo convite e quem sabe próximos episódios aí a gente pode estar tratando outros temas também, né? É isso. Fica aberto aí. Vamos fazer mais, né? Com mais temas diferentes. Gratidão para vocês que nos assistiram até esse momento. Para quem não curte ainda o nosso canal, curta o nosso canal, segue aí o Gratitude Cast e até a próxima. Muito bom. Passa rápido.